Vamos ver a resolução do exercício 11, pessoal. Antes de nós entrarmos nesse exercício, vamos trabalhar com uma revisãozinha breve do que a gente vinha trabalhando com relação à estrutura no plano, ok? Então, nós estávamos atuando com a força F, né, em relação a um plano. Então, perceba que quando eu quero o momento que essa força F provoca em relação a um determinado ponto O nesse plano, sempre o valor desse momento vai ser o que? Perpendicular a este plano. E utilizando a regra da mão direita, você sabe o sentido. Nesse caso, essa força F provoca em relação a O um momento entrando no plano, né? Regra da mão direita. Então, caso eu queira retirar essa força da sua linha de ação, basta eu levar ela para o ponto onde eu quero, por exemplo, para o ponto F, e levar consigo o momento que ela provoca. Ou seja, se eu determinar a menor distância entre essas duas linhas de ação, ou seja, eu determinei o braço de alavanca. Então, esse momento vai ser F vezes D. Ok? Agora, pessoal, se uma peça estivesse atuando agora no espaço, vou colocar uma peça aqui bem bonitinha, essa peça aqui está atuando no espaço, e nessa peça eu tenho um momento provocado por qualquer força, seja lá qual for, né? Então, toda vida que eu vou representar um momento, como um momento ele é proveniente de um produto vetorial, eu coloco duas cabecinhas no vetor para vocês perceberem que isso aqui foi gerado por um produto vetorial. Então, em relação a essa cabeça dessa peça aqui, pessoal, que eu estou trabalhando, o que é que acontece? Esse momento tem a ação de três momentos distintos, ok? Se eu decompor essa força nesse sistema de eixo, então eu vou ter o que, pessoal? Esse momento aqui, ó, né, ó, nesse sistema de eixo aqui, perpendicular a esse, vou ter um momento aqui, e ao longo do eixo da peça vou ter um outro momento, ok? Então vou ter três momentos atuando, né? E vocês vão perceber, pessoal, isso lá em resistência dos materiais, que esse momento que eu vou trabalhar, esse M1 e esse M2, vão gerar nessa peça momentos fletores, ok? E já esse momento MT, ele vai gerar um momento torsor. Então imagina que nessa régua, esse momento atuando aqui, ó, tá vendo, ó? Então vai gerar esse momento fletor, né, ó? Vai gerar esse momento fletor, ok? Não sei se vocês vão perceber, e vai gerar esse terceiro que é um momento torsor, ok? Esses três esforços que eu acabei de entortar a régua, né? Esses três esforços, eles vão ser trabalhados lá em resistência dos materiais de forma diferente, né? E vamos ter casos aonde a transferência das forças da sua linha de ação para um determinado ponto vai gerar um momento, mas sendo que esse momento é única e exclusivamente torsor, ok? Aí quando você trabalha com essa questão, eu não tenho mais a equivalência com relação à flexão, né? É isso que a gente vai trabalhar nesse exercício 11, né? Que tem o seguinte enunciado: três forças de uma mesma intensidade P atuando no cubo de lado A, como mostrado na figura, ok? Substitua as três forças por um torsor equivalente, determine sua intensidade, direção e sentido. Ou seja, eu vou substituir essas três forças F1, F1, F2 e F3, né, num torsor, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos levar todas essas forças, tanto F1 como F2 como F3 para a origem. Então, eu vou colocar o sistema de eixo X, Y, Z, ok? Então, se eu pegar essa força F aqui, pessoal, e trazer ela para cá e dizer que a intensidade dela é P, né? De acordo com o enunciado, eu vou ter essa força P aqui, ó.
E percebam, pessoal, que essa força P, eu tirando ela dessa linha de ação, trazendo ela para cá, ela vai provocar momento em relação a X. Aí vocês vão perceber, não, porque ela é paralela a X. Ela vai provocar momento em relação a Y? Também não, porque ela é o que, pessoal? Ela é concorrente com Y. Ela só vai provocar momento em relação ao eixo Z. E perceba, pessoal, que você já identifica pela regra da mão direita que esse momento vai estar lá para trás, ó. Ok? Se você colocar a regra da mão direita aqui e aplicar os dedinhos na direção da força, esse dedão aqui, que eu não sei o nome dele, vai dizer o sentido do momento. Então você vai perceber que essa força P, que aqui está como F1, eu levando ela para a origem, vai gerar um momento aqui, ó. Aí vou colocar duas cabecinhas, ó. De quanto? P vezes o braço de alavanca, que vai ser o que, pessoal? Vai ser A, que é a menor distância da linha de ação para a origem, ok? Então, PA. Beleza? Se eu pegar essa força 2 aqui, ó. Aí vou levar ela para a origem. Beleza, tá aqui. P atuando na origem. Ela vai provocar momento? Aí vocês vão ver. Ah, professor, ela não provoca momento em relação a Y, não. Por quê? Porque ela está paralela ao eixo Y. Também a Z, porque ela é concorrente ao eixo Z. Então, ela está provocando momento em relação a X. E percebam que esse momento que ela provoca também vai estar lá para trás, ó. Então, vou colocar duas cabecinhas para vocês identificarem como sendo momento. Também de quem, pessoal? AP. Ok? E agora? Falta o F3, que é uma força P. Vocês vão perceber que o F3 vai gerar momento em relação ao eixo Y, já que essa força aqui ela é paralela ao eixo Z e ela é concorrente ao eixo X. Jamais eu vou fazer um eixo girar aplicando uma força concorrente a ele. Ok? Mas em relação a Y, ó, e perceba também novamente que utilizando a regra da mão direita, o valor desse momento vai ser para baixo. Ok? Ok, de A, P. Então vocês vão perceber, pessoal, vou colocar a força P aqui, ó. Vocês vão perceber que a força P, né, ela é proporcional ao momento provocado. Porque você pode perceber que os momentos estão multiplicados por um A, né? E a força P é somente o P. Então você tem uma força P atuando aqui, ó. Deixa eu fazer porque são os mesmos tamanhos, né, ó. Então, atuando aqui no eixo, tá vendo, ó? No eixo origem C. Então, você tem essa força P. E o momento também no mesmo eixo, sendo que lá para trás. Então, você tem um sistema que ele chama de substituir as três forças por um torsor equivalente, ou seja, você vai substituir por um torsor. Né? E quando você tem esse caso, você não consegue mais deslocar para canto nenhum, que o torsor sempre vai acompanhar essa força, né? Então, pessoal, aí depois ele pede o que? Determine a intensidade, né, desse torsor. No exercício ele pega a intensidade da força, mas aqui eu vou calcular o torsor. Vocês vão verificar que esse momento vai ser igual ao que, ó, menos PAI, ok? Esse valor negativo que está lá para trás, menos PAJ negativo que está para baixo com relação ao eixo J, menos PAK negativo com relação ao eixo Z, está lá para trás. Então, se eu quero calcular a intensidade desse momento, torsor, né, ó, que vai ser igual ao que? Aí a intensidade você vai trabalhar com menos PA ao quadrado mais menos PA ao quadrado mais menos PA ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a quanto, pessoal? 3P ao quadrado A ao quadrado, ok? Se eu quero a raiz disso aqui, né, ó, se eu quero a raiz disso aqui, a intensidade desse momento vai ser igual a raiz de 3 vezes P vezes A. Essa é a intensidade. Se você quer saber aqui
A direção e o sentido, o ângulo é só você calcular como os vetores, os cossenos diretores, né? Eu pego a intensidade e divido pela intensidade, ok? Então, se eu quero saber qual é o cosseno diretor em relação ao eixo x, qual é o ângulo que esse vetor faz em relação ao eixo x, isso aqui vai ser igual, qual é a projeção dele em I, ó, menos PA, dividido pela intensidade, raiz de 3PA. Corto isso aqui com isso aqui vai dar θx igual ao arco cosseno de menos 1 sobre raiz de 3. Ok, pessoal? Aí vocês vão lá na calculadora e vocês vão encontrar 54,73 graus, ok? Ele vai dar um valor de 100, mas aí você vai trabalhar com o ângulo com relação ao primeiro quadrante, né? Então se você quer saber o valor do cosseno em relação ao eixo y, isso aqui vai ser igual a mesma coisa, PA sobre raiz de 3 sobre PA, corto PA com PA, vai dar os mesmos valores, né? E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Esse é o caso de um sistema equivalente de 3 forças, onde eu vou colocar um torsor equivalente, né? E neste caso nós não tem como mais trabalharmos com o caso onde você só tem torsor, né? Diferentemente que a gente vinha trabalhando nos exercícios anteriores. O próximo exercício ele vai ser mais esclarecedor, porque a gente vai trabalhar com a estrutura tridimensional, mas ela vai ter como você manipular com relação ao eixo X e ao eixo Y as forças, né, anulando os momentos. Então vamos a ele para vocês